Muito bem, prezados irmãos, agora chegou o momento de nós meditarmos na palavra de Deus, qual está publicada no boletim de nossa igreja, mostrando para nós sobre o preparo da vida da Santa Avó Rosa como consolador e também como rainha dos céus, enviado para guardar o povo apostólico. Mas primeiramente, amados irmãos, antes de nós meditarmos na mensagem, carinhosamente em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, da Mãe Virgem Maria Santíssima, eu conto com a colaboração, com silêncio, com atenção de todos os irmãos, que todos valorizem a mensagem falada, principalmente nossos irmãos do coral, que acabaram de apresentar a mensagem cantada. São hinos que expressam louvores a Deus, que também alimenta o nosso espírito, nos fortalece. Muitas vezes um irmão, uma irmã está ali com o seu coração abatido, muitas vezes desanimado. Ao ouvir um hino, uma mensagem cantada, toca profundo no seu espírito, no seu coração. Aí traz aquele alívio para o seu sofrimento. E a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo irá ainda mais ajudar. Então, prezados irmãos, assim como valorizemos os hinos cantados pelo coral, os senhores também procurem valorizar a mensagem falada, que é um complemento, ajuda muito a nos prepararmos para a nossa caminhada, para um dia chegarmos ao reino dos céus. A Santa Avó Rosa, Rainha dos Céus, Divino Consolador, anjo de Deus, enviado para guardar o seu povo, e este povo somos nós, apostólico. Prezados irmãos, foi o próprio Senhor Jesus que prometeu de enviar o Espírito Consolador da verdade. Jesus ainda estava na vida do seu corpo quando ele reuniu os seus discípulos e apóstolos, e ele citou para eles: eu tenho muito que vos ensinar, mas vós que aqui estão, não estão preparados para receber o que há de vir de mim. Mas Jesus falou mais ainda: quando vier o Consolador, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que há de vir de mim. Então os ensinos Jesus concedeu a ela, a Santa Avó Rosa, para ela transmitir ao seu povo. Como ele citou, esse Consolador não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que há de vir de mim, e me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-ar de anunciar as boas novas de salvação. Então, amados irmãos, Jesus ele precisou preparar um outro santo que se igualasse a ele, Jesus, e se deu na pessoa da Santa Avó Rosa. Ela se igualou a Jesus, ela inteiramente recebeu todos os dons e virtudes dele, Jesus, e da parte do Pai, o nosso Deus, para convencer o mundo do pecado e da justiça divina. E também Jesus concedeu-lhes, a Santa Avó Rosa, poder para curar, para salvar, para dar a vida ao morto e salvar o pecador. E também prepararmos para um dia chegarmos no reino dos céus, prepararmos através da doutrina dele, Jesus, e também com a disciplina, com as regras morais, disciplinares de nossa igreja apostólica,
que são ensinos que Jesus o transmitiu a ela, a Santa Borrosa, para ela preparar o povo apostólico aqui na terra, para que possamos também ser merecedor da unção e das virtudes do Espírito Santo de Deus, nosso Pai. Mas entendam, prezados irmãos, quando Jesus, ele falou aos seus discípulos que ele tinha muito que vos ensinar, ele estava falando de um santo vencedor, de um santo de grande poder. Jesus, de maneira alguma, ele estava citando que o Espírito Consolador da verdade era o Espírito Santo do Pai. Porque, amados irmãos, primeiramente o Espírito Santo do Pai, ele é maior na região celestial. Ele inspira o próprio Deus, o nosso Pai. E Jesus, ele estava citando de um santo novo. Queria convencer o mundo do pecado. E Jesus disse mais: convenha que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós. Mas quando esse Consolador vier, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Então Jesus, amados irmãos, ele estava falando de um santo que seria tirado do meio do seu povo. E o preparou a ela, a Santa Borrosa, para ser o outro Consolador de sua promessa. E junto com ele Jesus, ela, a Santa Borrosa, e ele, Jesus, são as duas fiéis testemunhas do nosso Deus, o nosso Pai, que veio testemunhar o grande poder do nosso Deus, poder de salvar, poder também de curar, poder de dar a oportunidade para o pecador arrepender dos seus erros de pecado. E através dela o Consolador, como se tem, preparar o povo para Deus, para um dia ser levado aos céus. E cuja missão, amados irmãos, seria convencer-se o mundo do pecado, o qual ela, a Santa Borrosa, veio fazer. Ela veio continuar as obras de Jesus. É por isso que ela se igualou a ele, Jesus, e recebeu todos os dons e virtudes do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Como citei, Jesus, de maneira alguma, ele estava dizendo que ele iria preparar o Espírito Santo do Pai. Ele estava falando de um santo novo. Porque primeiramente, amados irmãos, não tem como Jesus preparar o Espírito Santo do Pai, porque ele é maior na região celestial. Ele inspira o próprio Deus. Então observamos que muitas criaturas têm até mesmo pregado doutrinas erradas, muitas vezes falando que Jesus, ele estava preparando o Espírito Santo do Pai. E por isso que Jesus, ele, ao preparou a ela, a Santa Borrosa, para nos ensinar, para nos revelar a missão profética de nossa igreja, a doutrina, os ensinamentos. Mas antes, amados irmãos, de Jesus, ele preparar definitivamente a Santa Borrosa como Consolador, um dos seus apóstolos estava na promessa dele, Jesus, para ser o outro Consolador de sua promessa. E era o apóstolo São Pedro. Quando Jesus se dirigiu a ele e disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo, amados irmãos, que o apóstolo São Pedro era uma rocha preciosa, e que ele poderia entregar o governo da sua igreja nas mãos dele. E como Jesus entregou o governo daquela igreja primitiva, para ele doutrinar aquele povo, para ele cuidar e zelar. E assim o apóstolo São Pedro fez. E Jesus, ele, ao preparar a Santa Borrosa como Consolador, ele vendo que ela era uma santa desde o ventre de sua mãe, quando ao nasceu também, tendo ali um espírito forte,
um cérebro perfeito para receber as revelações, ele ao preparou a ela. Ele citou também a ela que ela seria uma rocha preciosa, para que ele, Jesus, pudesse restaurar a sua igreja, entregar o governo desta igreja apostólica nas mãos dela, Santa Borrosa, para ela cuidar, para ela zelar e doutrinar esta igreja apostólica, nos dar uma disciplina, nos dar uma doutrina, que são ensinos dele, Jesus. Então observamos, amados irmãos, que ela, como Espírito Consolador da promessa de Jesus, entregou o governo desta igreja apostólica para o santo irmão Aldo também, o qual faz parte dos dons dela, Santa Borrosa, e que durante 44 anos do seu ministério, ele, irmão Aldo, governou esta igreja apostólica com mão forte, com sabedoria, porque ela o preparou a ele, irmão Aldo, também, juntamente com Jesus, para a grande missão, para revelar ao mundo que ele, Jesus, voltou pela segunda vez através dela, e ela, juntamente com a Mãe Virgem Maria Santíssima, são as duas rainhas dos céus e nossas mães celestiais, que cuida, que olha de todos aqueles que crêem verdadeiramente, que aceita a missão desta mãe gloriosa, a Santa Borrosa e a Virgem Maria, e que ela tem a incumbência de nos zelar, de nos cuidar, de nos amparar também. Então entendemos, amados irmãos, que Jesus, ele fez a sua promessa e ele cumpriu de enviar o outro Consolador, que se igualou a ele, Jesus, a nossa querida e Santa Borrosa, e ele concedeu a ela um ministério de esplendor e glória, um ministério muito importante. E Jesus, vendo que aos 16 anos da vida dela terrena, vendo que ela já estava preparada, e que ela também investiu muito no seu poder, para que o Pai o levasse a ela, e ele, Jesus, vendo que ela já tinha preparado o seu substituto, o levou aos céus. E quando a Santa Borrosa chegou na glória celestial, os anjos e santos de grande poder receberam a Santa Borrosa com cantos de hinos e louvor e adoração, pela grande vitória que ela alcançou de ser o outro Consolador da promessa de Jesus, e pelo preparo espiritual desta igreja apostólica. E também eles glorificando a Jesus, ao nosso Deus, pela vida preciosa da Santa Borrosa, e também pelo povo que ela o preparou nesta igreja apostólica. Então veja, amados irmãos, que isso nos faz relembrar a vida preciosa da Santa Borrosa, quando viveu aqui nesta terra, e também o preparo dela como outro Consolador da promessa de Jesus, o qual mostrei para os irmãos, que um dos seus apóstolos estava na promessa dele, Jesus. E para complementar e mostrar para os irmãos sobre esse apóstolo, amados irmãos, que foi o apóstolo São Pedro, ele poderia ser sim o Consolador, mas que não foi determinado por Deus, o nosso Pai. Deus queria que fosse tirado um santo novo do meio do seu povo, e eles também já tinham as virtudes do Espírito Santo de Deus, o qual também a Santa Borrosa recebeu, para nos guiarmos nesse santo caminho do bem e da verdade.